O Lula é crente como a gente? Em meio a uma perda de popularidade, uma crise de representação e falta de relevância entre o povo, que deveria constituir a sua base, a esquerda decidiu fazer o que faz de melhor: roubar. E no caso, roubar a parte do cristianismo que cair no papo furado deles, né? A turma que invade, fala em fechar igrejas, enfia crucifixos no ônibus em paradas gays e já tentou expulsar o cristianismo da vida pública, agora, para se manter publicamente relevante, tenta parasitar a religião que eles tanto combateram. Mas essa não é a primeira vez que eles fazem isso. Nós já vimos a sua infiltração no catolicismo, em órgãos cristãos supranacionais, e não é possível que alguém caia nessa outra vez, né? Pois parece que já tem pastor caindo e a coisa pode piorar. Será que a igreja será mais uma vez destruída pela esquerda? Será que o cristianismo vencerá a esquerda? Será que esse papo de religião influindo na política não deveria, no fim, acabar? Bom. E para discutir esse assunto, nós chamamos aqui sumidades intelectuais do meio carismático, católico, Carlos de Freitas. Canônico. Línguas. Carlos de Freitas, aqui falando em línguas, ao vivo, aqui do Rosa de Sarum, direto do Rosa de Sarum, Felipe Trielli, com suas guitarras. Boa. E Luigi Marnoto, do coro da Nossa Senhora do Brasil. Mas aí não é piada, ele já foi mesmo. Cardeal. Cardeal Luigi Arcoverde. Cardeal Arcoverde, ó. Cardeal e o Arcoverde. Cardeal Arcoverde. Estamos aqui com o carismático. Dupla. E eu aqui, né? E o Arthur, que está lá longe. Tem o que reformado é também. Ele que tem lugar de fala, ele que é uma liderança evangélica e sofreu o assédio do Lula recentemente. O Lula te ligou, Arthur? Só aceito ser chamado de Pastor Remoto Machado. Pastor Remoto Machado. Pastor Remoto Machado. Pô, mas vocês viram? Fala, você tá mais. Mas vocês viram? Mas vocês viram a safadeza, né? Já teve gente capitulando aí. O Lula tá falando assim, evangélicos, o Bolsonaro inventou esse negócio de que ele é cristão de verdade. Caralho. Sou eu. Ele tá te usando, ele tá que usando você. Não defende. Não pode, é proibido mais. Falar isso durante o período eleitoral. Não defende mais, O TSF vai te... não vai te censurar. Mas aí ele entrou nessa e já teve pastor capitulando, né? Já teve lá o Ottoni, bonitão, né? Falando, não, pessoal, veja bem, nós temos que ser tolerantes. O Lula fez lá o dia do louvor evangélico, né? Pra tentar dar uma acenada. E tá indo nas igrejas e tá tentando se aproximar. Por quê? Porque falar de gênero neutro e não dá mais voto. Não tá pegando, Exato. E como a gente discutiu, né, no programa anterior, e agora ele tem que tentar por outras vias. Vocês acham que isso aí tem futuro? Não tem? Cara, eu olha, desculpa. Não, fala. Se a TL conseguiu o que conseguiu, né? Tão tranquilamente, eu acho que muito tranquilamente, dentro da Igreja Católica, ele vai conseguir tranquilamente enganar um monte de incauto de protestante. Pô, mas aí tem um porém, né? Que a natureza das igrejas evangélicas é muito mais descentralizada do que da igreja católica. O cara bota alguém dentro da hierarquia, o cara consegue subir, ele tem um controle muito grande sobre... Na igreja católica. Se ele emplaca um bispo ali, que administra, um arcebispo que administra uma arquidiocese, ele move o padre para onde ele quiser, o padre que tá falando coisa que não deve, ele isola, bota um padre no interior para doutrinar os caras lá. Sim. Tem isso e tem que antigamente você não tinha internet, né? Então o cara tá lá no interior ouvindo o padre, o que o padre falou é lei. Isso aí. Então o cara... Você acha que é mais fácil na igreja Foi católica? mais fácil. Foi mais fácil do que vai ser... Naquela época e na igreja... Eu concordo. Eu acho católica. que existe uma questão de momento que a teologia da libertação... Primeiro, que não tinha essa vamos dizer, esse holofote nas religiões como tem agora. Tem um avivamento cristão no mundo. Então as pessoas estão falando mais disso. Eu lembro, o pessoal tinha meio vergonha de falar que era religioso, ou que era cristão, ou que não sei o quê. Mesmo Bastante. as pessoas, né? Bastante. Se o cara era o intelectual, ele meio que omitia, deixava isso no segundo plano. Hoje eu acho que são outros tempos. Mas também a reação contrária é na mesma proporção. Quer dizer, o anticristianismo está fortíssimo. Mas acho que nunca teve, pelo menos tão publicamente. Então publicamente aceito, né? Sem estigma nenhum. Sem estigma.
o estigma do anticristianismo. Não é intolerância religiosa dizer que o cristianismo atrasa o mundo. Exatamente. Tipo, se você disser que o terraplanismo das religiões africanas atrasa o mundo, por exemplo, que a cosmologia deles é terraplanista, sabe? Você é capaz de enganar. Então, eu acho que eu só tenho uma sensação de que eu já vi esse filme de uma certa forma. Eu não acho que é a primeira vez que o PT e o Lula se aproximam de evangélico. Eu lembro no primeiro governo Lula, ou segundo, que teve esse movimento, vários pastores apoiaram o Lula naquela época. Então, eu não sei se é bem uma novidade, mas eu acho que agora isso ficou meio na frente, assim, né? Fala, Oi, Arthur. Você que tem lugar de fala. Pô, para com isso. Eu acho que tem uma metamorfose interessante no meio evangélico, e isso tem vários fatores, é um evento multifatorial. Mas o Trielli está coberto de razão. E tem que lembrar que no início do governo do Lula, quer dizer, o primeiro mandato do Lula, tem até uns vídeos antigos circulando, que o cara fica meio pau da vida, mas o nosso queridíssimo, que eu gosto até no meio dele, Malafaia, apoiava o Lula. E, inclusive, falava, esse aqui vai ser nosso presidente do Brasil, Parará. E a Dilma foi apoiada na eleição dela, na primeira eleição, pela Igreja Universal. Sim. E muito dessa relação entre, nessa época, o PT e o meio evangélico era formado exatamente com as igrejas, e talvez única e exclusivamente com essas, que levavam muito a sério essa teologia da prosperidade. E que falavam que, então, se Deus está com você, você vai prosperar, não tem como você não prosperar. Né? Tanto que o lema da Igreja Universal é chega de sofrer. Né? Chega de sofrer. Chega de sofrer. Tudo a ver com Cristo. Cristo veio e falou, eu lembro dessa frase. Ele falou, Ele falou, chega de irmão, sofrer, gente. Chega de sofrer. Pô, Fica bem aí. Só que aí essa relação era por isso, que os caras, como tinha essa teologia, o que acontecia? Então o cara falava assim, bom, então vou entrar lá, a gente até brinca, né, no meio evangélico, fala assim, cara, realmente Cristo morreu na cruz para você poder trocar de carro, né? Então, para quitar um crediário, né? Nem trocar de carro. Quitar Casas Bahia. Do Fiat pro Honda Fit, realmente. Então, assim, mas isso estava muito ligado a esse assistencialismo, a conversão pelo assistencialismo, né? Então, como o governo dava bolsas e apoiava diretamente as igrejas e dava concessão, lembre-se que o crescimento da igreja evangélica, e o Lula fala isso, né? Se deu exatamente porque o Lula ampliou as concessões de rádio e televisão. Pelos motivos errados, né? Porque ele queria usar o meio evangélico como um meio de manipulação da galera. E o rompimento pelo menos dessas duas igrejas, ou dessas igrejas que têm uma teologia da prosperidade como sua teologia principal, eu acho que se deu a partir do momento do wokeísmo mesmo. E aí tem um lado bom, que eu acho que tem essa metamorfose, que eu acho que o meio evangélico, o Telly falou isso, acho que teve um avivamento, sim, um aumento das igrejas e um aprofundamento do estudo. De repente, algumas igrejas resolveram levar a sério o estudo bíblico e o estudo da teologia e realmente o que seria a vida cristã, que acaba sendo maior, né, do que a assistencialismo de curto prazo do PT. E aí houve essa desconexão completa da esquerda com o meio evangélico. Eu acho agora que ele vai tentar se aproximar, que nem ele fez com o parlamento. Pensar, cara, eu já conheço esse meio evangélico, é o meio que algumas igrejas, se eu dar uma graninha aqui, resolve. Porque tem uns que voltaram, né? Vídeo o Ottoni, né? Mas ele não vai encontrar essa facilidade, não, com esses líderes. Tanto que ele está formando outros, tipo aquele pseudo-pastor, né? Que para mim é um dos maiores vagabundos da história do Brasil, que tem vários, mas esse é um deles também, da história moderna, que é aquele Henrique Vieira. Então eles estão tentando criar uma teologia LGBT, uma coisa meio assim, meio queer, sei lá. Exato. Que não vai dar certo também. Ele vai trocar o Fusca pelo Cross Fox. Exato, Desculpa, eu tinha que fazer essa piada. Fox. Vai lá. Não, mas eu acho que a mudança se deu justamente não só pelo pensamento woke, mas por esse avivamento da direita e a retomada de pautas. A retomada de costume, né? Colocada, né, de pautas, por exemplo, como que os caras sempre quiseram esconder, né, várias coisas, inclusive essa movimento não escondiam, gay, né? Quer dizer, era bem explícito lá atrás. Mas Sim, não era falado, não era discutido no Jornal Nacional, essas coisas ficavam meio internas, não tinha tanta discussão. Ninguém escondia, mas não divulgava. Não Acho divulgava, que é isso que você está querendo dizer. Não era escondido, não era manchete. Mas aí voltou-se a ter uma direita viva, uma direita com voz, querendo falar dessas pautas. E aí
complica para eles, entendeu? Porque os evangélicos estavam meio juntos ali, recebendo todos esses apoios aí que o Coisa falou, mas peraí, entre pautas que agora você tem que discutir, eles não querem discutir. E também aí houve acho que muito desse rompimento, assim, sobretudo essa parte de movimento gay, né? E essa entrada pesada dessas pautas woke aí É também. engraçado que tem uma diferença muito clara há muito tempo já entre a postura católica e a postura das religiões protestantes no geral, das igrejas protestantes, que é o catolicismo no Brasil, me parece que, assim, 90 e tantos % do Brasil era católico. Só que não tinha tanta expressividade política do catolicismo na Até porque na era política. aquele catolicismo de BGE, Sim, muitas vezes. E né? mesmo o ainda catolicismo continua um pouco, que né? era católico, o cara que era católico praticante, era aquele catolicismo de sacristia, o cara fica na igreja, é da igreja pra dentro, Sim, sabe? sim. Não- Não tentava fazer as pautas para fora. Exato. Isso E aí tem uma coisa no Brasil que facilitou, na América Latina, que facilitou a penetração da teologia da libertação, especialmente da versão mais canalha da teologia da libertação, que ela em si, ela não é necessária, os princípios não são necessariamente condenáveis dentro da doutrina católica, mas é que tem o uso político. Exato. Não, e o uso da ideologia marxista mesmo, né? Que alguns fazem, que foi condenado, inclusive, formalmente. Mas tem uma coisa que é, na América Latina, tem essa ênfase na coisa dos pobres, da igreja que tem que ajudar os pobres. E aí, encorajando isso, entra a teologia da libertação e começa a botar a luta de classes e etc, e materialismo no meio. Deixa eu só entender uma coisa. Ah. Você está dizendo que antes da teologia da libertação já A tinha esse América foco Latina era assim. na ajuda ao pobre. Exato. A teologia latino-americana já tinha esse lance de ajudar os pobres. Que é uma né? coisa Exato, boa, que é uma né? coisa ok. Não, beleza, tudo bem. Não tem problema. Não tem problema, não é assim, o cristianismo, né? Bem-vindo. Caridade, lógico. Tive fome e me desse de comer. Exato. Né? Exato. Então, Só que aí isso foi utilizado. exato. E aí, só que foi utilizado e não foi assim, tipo, mandaram um cara lá de bobeira. Não, eles se organizaram Sim. e meteram um louco. E não foi só no Brasil. Você tem, por exemplo, e o que eu tô querendo dizer é o seguinte, quem estava se organizando e fazendo alguma coisa com pretensões políticas era justamente esse pessoal que estava querendo instrumentalizar a fé por objetivos políticos, né? Até porque você tinha ditadura militar e tal, não sei o que, eles podiam discutir as ideias, mas botar a mão na massa, comunista não podia botar. Sim. Então eles usavam essas estruturas porque a ditadura não ia cair para cima da igreja. Sim. Né? Tanto é que eles apoiavam até algumas instituições, apoiavam a TFP, ajudavam os caras. Né? Então, eles fizeram isso aí, né? Usaram a igreja como meio e pelos evangélicos serem muito plurais, no geral... Era mais difícil essa penetração. Exato, eles têm que meio que de caso a caso, de igreja em igreja, fazer como o Arthur, forma uma liderança e o cara funda uma igreja meio progressista, sabe? E aí fica aquela coisa. Fazer como Arthur. Eu não Como entendi Como o essa. Arthur falou. Como o Arthur falou, não como o Arthur fez. Não, o Arthur Ok, não fundou ok. nenhuma igreja progressista que eu lembre. Não Não, sei. ele tá fundando uma igreja conservadora. Outra. Então e aí o cara tem que formar. Então é uma coisa difícil. E tanto é que se vocês leram aqueles papers da Perseu Abramo que eles fizeram, Sim. Eu li um pedaço. cara, tem dois. Um deles os caras explicam como é o ecossistema das igrejas. Né? E eles focam justamente em como a igreja auxilia as pessoas materialmente. Né? Não tem, cara, eles ignoram completamente a questão da fé Teologia, e tudo. a questão transcendental e não sei o que, mas olha, esses caras têm esses valores aqui, na vida prática tem essas repercussões materiais. O cara é apegado à família, ele acha que ele tem que se esforçar, que Deus ajuda, mas que ele tem o mérito dele, e tem uma comunidade que se ajuda dentro das igrejas. E aí, mais do que isso, tem uma cartilha de como conversar com essa gente. Fala, olha, isso você pode falar, isso você não fala. E a Perseu Abramo só explica mais ou menos por alto o que é. Perseu Abramo né? Quem não sabe. é tipo um think tank, É um think tank do PT. Tem do PT, né? Não, é isso que eu queria Exato. falar. Ele é do partido. Sim, é do PT Sim, mesmo. PT, E ali não é saem- uma coisa assim. Saem Exato. muitos estudos, né? Sim. De antropológicos, de sociológicos, etc. sim. Ali tem uma boa parte dos intelectuais De esquerda. da esquerda, paulistana pelo menos, estão lá. Agora, Exato. a gente está falando de um movimento brasileiro que se você der um zoom out aí, né?
a gente tem raízes no Conselho Mundial da Igreja. É verdade. Que é o Conselho Mundial de Igrejas, quando a CMI, né? Quando eu descobri a existência por causa do Lorenzo, que veio aqui, o Carrasco, eu fiquei muito chocado, porque eu falei, cara, é um movimento muito forte e muito organizado que os caras fizeram, e é pai mesmo, assim, tipo, foi pensado ali, a teologia da libertação veio desse movimento, e hoje tem ligação com outros movimentos indigenistas. Então, com gente que tá lá, aquela coisa de ONG na Amazônia, que a gente fala, parece um negócio distante, mas veio lá de um cara na Inglaterra que começou o Conselho Mundial de Igreja em 1930. 50, e o mais louco é que o Conselho Mundial de Igrejas, que é tecnicamente... É meio ecumênico, exato, né? É um negócio meio cristão ecumênico, só que eles já promoveram um evento New Age, assim, tipo, venham todas as... Nova era, exato. Então é coisa de todas as religiões em prol da minha causa política específica. E que acaba fazendo justamente o que eles atacam no cristianismo. Falar, o cristianismo faz você virar escravo do como se o cristianismo fosse um instrumento de poder da classe... para que a sociedade fosse assim. Não é, exato. mas eles estão fazendo justamente exato. Eles pegam a religião e instrumentalizam. Mas não houve nenhum... Fala aí. Observação rápida, em relação ao Conselho Mundial de Igrejas, o Paulo Freire, ele vai para o Conselho Mundial de Igrejas, de lá ele aprende certas táticas e técnicas missionárias, vai para a África, aprende e desenvolve essas técnicas lá, e depois ele volta no Brasil para implementar o sistema educacional. Paulo Freire é um filhote do Conselho Mundial de Igrejas. E aqui no Brasil mesmo, o Dom Helder Câmara, que é um dos grandes medalhões da teologia da libertação, ele tem uma história muito estranha que até hoje é muito mal explicada, que é o seguinte: Dom Helder Câmara não era comunista. Dom Helder Câmara era integralista. Sim, foi integralista. Foi integralista. E depois deu aquela bagunça ali no movimento integralista, teve acusação de fascismo, teve desmembramento, tinha 5 alas diferentes lá dentro. Aí aquele negócio acabou e ele de uma hora para outra foi pro Conselho Mundial de Igrejas, subiu rapidamente lá, foi diretor. E assim, TL na veia, alinhado a interesse comunista, é uma coisa muito estranha, entendeu? O Nelson Rodrigues detestava, né, o Dom. Nossa, o Dom Helder. Era o padre de passeata. Lágrima de Dom Helder, padre de passeata, cada lágrima de Dom Helder é friamente calculado. Você ia falar alguma coisa antes? Não, eu ia falar assim, o papel da Igreja Católica nesse sentido, assim, de também não, de permitir, de deixar. Sim. E eu acho também que tem um lance assim sobretudo acho que nesse século mais, né, de um certo recrudescimento católico, talvez, e ao mesmo tempo com Concílio Vaticano II querendo se abrir, mas se abrir de uma maneira meio, né, que acaba afastando o verdadeiro o fiel, né? O cara olha para aquilo e fala, pô, sei lá, e aí acaba rolando, sei lá, uma debandada, enfim. Não sei o quanto isso também ajudou esse pedaço. Tem dados que são o seguinte, né? Que era até uma coisa que a gente tinha discutido, que olha, na começo da década de 60 ali, começo da ditadura militar e tal, não sei o que, do meio pra frente, você tinha 93% da população brasileira católica, né? Aí você tem o crescimento da teologia da libertação e tal, e não sei o que, e aí, tipo, uma década cai pra 80. Cara, agora já tá em 50 e pouco. E esse pessoal não virou ateu. Não, esse pessoal foi para as diversas denominações protestantes, porque o cara... E para outras religiões, não só protestantes. Porque o cara tá ali não só cristãs. Ele tá dentro da igreja dele, ele vê não só um afrouxamento na questão da fé, como ele vê, ou começa a ouvir a falar mais sobre política do que sobre as coisas espirituais. Exato, ele fala, eu vou buscar coisas espirituais em outro lugar. Acho que essa infiltração fez muito mal, e não só nessa parte de mosteiros, né, que também foram meio infiltrados por gays, né, enfim. Sim. Nos anos 60 e 70 tem uma infiltração gigantesca nesses mosteiros, que segundo o Gugu, diz que é onde mantém a fé viva, que os caras ficam rezando lá
por todos o Gugu nós. de Carvalho, quieto, não o Gugu Liberato. Não, o Liberato deve ter falado isso também. Mas diz que lá é que se mantém. Mas houve essa infiltração, então a fé vai meio que esmorecendo. E essas coisas de você estar lá, você está sempre vendo um tipo de rito. De repente o padre está descendo de roldana, não sei o quê, fazendo showzinho, não sei o quê, falando que, pô, não tem que ter se preocupar com coisa. Cara, de certa forma, a gente tem percebido que regras são boas e as pessoas querem. As pessoas precisam. É isso que eu eles procuram procuram igreja, regras, né? procuram É uma coisa. verdade, né? Você está buscando uma verdade, exato. é importante que você ela sabe que seja a uma vida verdade. selvagem, né? E se você não é relaxa na feliz. verdade, você está dizendo assim, a verdade não importa tanto. Então, pra que o cara tá lá, né? E aí as pessoas enlouquecem, né? Você pega a maioria das pessoas que não tem uma determinada fé, ou nem que seja uma coisa meio yoga, mas as pessoas ficam meio loucas, né? Você Exato. conversa com uma pessoa dessa e fala, cara, esse cara não tem nenhum mínimo de um centro, assim. De um chão, né? De um pra chão, pisar. Exatamente. Você, entre os seus amigos, como é que era isso? Você não teve amigos religiosos, né? Na sua, Eu tive geração? não, Você tinha? tive na escola, até porque Mas na escola, quando eu era mantive pequeno. muito amigo do Colégio Santista, que era um colégio marista, e eu mesmo me desviei, virei ateu, etc. Mas muitos deles, inclusive a gente tem um grupo gigantesco do Colégio Santista, boa parte dessa turma, que é exatamente minha geração, o pessoal de 59, 50, 60, são todos cristãos, boa parte deles pratica, tem até ateu lá no meio, mas a grande maioria, voltou assim. não saíram, né, entendeu? Mas Então, não era mas na sua era tipo geração- que nem você, assim. Não, hein? Era meio que nem você, assim, meio não. Não, eu saí, né? Eu saí, tá. eu fui ser hippie, fui fumar maconha, fazer essas coisas. Ali a maioria não saiu da fé, da prática da religião. É Os mesmo? caras vão, desse grupo. Agora, eu frequentei muitos grupos, né? Então, claro, da minha geração, boa parte caiu fora, né? A gente queria só paz e amor e talvez um Hare Krishna ali, entendeu? Uma coisa meio Beatles, né? A Entendeu? Índia, Um guruzinho ali, outro cá. Mas não tinha, era totalmente desregulado. Então, realmente, boa parte da minha geração se afastou da igreja. Esse grupo... Só o grupo. Não, esse mas grupo a minha pergunta era essa. a assim, nossa formação marista. Socialmente, quando você andava na rua, porque a minha geração, que veio depois da sua, obviamente, eu sou seu filho, uma geração depois da espero, sua. Tem gente que não acredita ainda que a gente é pai e filho. Vão achar que eu sou seu pai. Acha que é zoeira. É o mesmo DNA, os velhos. Mas a minha geração, a questão religiosa não se fala, não existia a possibilidade de uma pessoa bem educada, intelectual Exato, e não sei o que, ser religiosa. Eu lembro de uma não é uma briga, porque era uma amiga, assim, na época, uma mocinha que trabalhava, que estudava com a gente ali, e ela era mais da perifa, assim, não sei. Foi até uma escola que eu saí, eu estudei em uma escola meio boa, daí a gente ficou meio duro, eu fui para uma escola mais assim. E aí ela falava assim, não, a Bíblia, falava um pouco de Bíblia, falava de Adão e Eva. Eu falava, você acredita nessa bobagem? Absurdo. Como é que você acredita em Adão Religiosidade e Eva, era pra gente zombar. Cara, e a gente teve... E eu achava assim, na minha cabeça, eu falei, cara, como é possível, em pleno século XX, quase século XXI, exatamente, por isso que eu falo com as pessoas, não é ironia, não é brincadeira. Eu entendo o pensamento dessa galera, porque realmente eu passei por isso profundamente, né? E o Lula percebeu, né, a esquerda agora percebeu que isso está mudando, como eu mudei, muita gente mudou também, e falou, pô, só tá olhando a religião como uma forma de instrumento. Exato. Eu não acho que isso funciona como funcionava há 20, 30 anos. Também eu tô com o Arthur nessa. Não sei, eu tenho dúvida. Eu acho que os caras, eles estudam. Eles vão atrás. Eles vão... mesmo que seja um pouco meio pueril aqueles documentos lá que você... ali tem um método, os caras estão aprendendo como funciona. Esses caras são bons, porra. Nisso, mas eles vão precisar de outras coisas, não basta só isso, eles vão ter que regular a rede, porque aí eles conseguem mexer, mas aí porque só pelo... Porque você falou disso, assim, eu lembrei muito do Padre Albano. Você lembra do Padre Albano, do Rock Santeiro? Sim. Você lembra, Arthur, do Rock Santeiro?
Claro. Então, e tinha o padre Albano, eu não lembro o nome do padre, que era feito pelo Paulo Gracindo, era o padre da Igreja Católica. Que era o pilantra. conserva. Não, era pilantra. Sim, mas ele era... se juntava com o prefeito para fazer maquinar lá os negócios. Isso. Que era tratado como uma espécie de conservador. Como conservador, é isso que eu estou dizendo. E aí você tinha o padre Albano, que era o cara meio que lutava pelos trabalhadores. Era TL. Que era o TL, mas não era... Né? Então aí ele se apaixonava, ficava na dúvida, né, entre a fé, entre o sacerdócio e a mocinha, que era feita pela Lídia Bronte. Era uma gracinha. Era uma graça. Então e aí isso tudo entra no imaginário, né, dessa galera. Assim, você fala, cara, esse cara tá lutando pelas pessoas, esse cara é um cara bom. Aquilo ali, né, aquela imagem da Igreja Católica, muito vilipendiada, né, não só no século XX, mas no século XIX também. Enfim. Então você tem isso também que acaba entrando na cabeça das pessoas, cara. A maioria das novelas, e novela naquela época era 80%, 90% de audiência. Você vai transferindo essas pessoas para o... Fora o que, assim, quem tivesse um pouco mais intelectualizado, acho que é meio forte, mas um pouco mais informado, a boa parte era quase uma hegemonia da imprensa de análise, era de esquerda. Agora, ateu, né? por outro lado, então, e ateu. Mas, pelo menos no meu, sei lá, nos anos 70, por aí, tinha alguma pluralidade na imprensa. Então tinha o Gustavo Corsão, tinha o seu Moroso Lima. Carlos Lacerda. O Lacerda tinha... É que o Lacerda não era exatamente mas era um pensador. Mas era diferente do que seria hoje Corsão, a esquerda. Esses caras falavam realmente o Gerardo Melo Mourão. Então você tinha pelo menos umas coisas para ler fora dessa... E eu mesmo de esquerda li esses caras, porque eles eram muito bons. Era interessante. Era interessante. Inclusive, aí depois, assim, acho que dos anos 80, isso acabou, cara. Aí, assim, era hegemonia mesmo. Entrava, tinha os permitidos lá, mais ou menos, né? Hegemonia da superficialidade. Então, ficou mais superficial. Isso é uma coisa interessante, porque, primeiro, você vê uma decadência muito clara, porque o Gerardo Melo Mourão, ele foi reconhecido pelo Ezra Pound. Era uma coisa... Monstro, né? Exato. E aí você tem a intelectualidade brasileira, que é majoritariamente jornalística, aí você tem uma decadência do jornalismo, porque, novamente, porque não se trata mais sobre fazer jornalismo, se trata sobre fazer militância. Isso. Da mesma forma que quando você entra dentro, você vai para a igreja, e você começa a esvaziar o conteúdo espiritual e a colocar aquilo a serviço de um projeto político, e é só tratar das coisas em termos materiais. É tipo, olha, é a explicação material da coisa. Agora, se você está trazendo só a explicação material e o benefício material, toda a coisa espiritual parece se tornar meio supérflua. Fica no material mesmo. Se eu quiser material, eu vou ler jornal, eu vou pra internet. Então, que é o que e aí você esvazia a fé. E é engraçado, vocês estavam falando da geração... o Luiz fala, o pessoal ali tinha muita gente religiosa e continuou sendo religiosa. Aí o Felipe, o cara, não, falava de religião, era pra zombar. Eu lembro que quando eu assistia a TV, não é que zombavam da religião, é que não tinha. Eu não consigo lembrar... a religião estava fora do horizonte de consciência do que eu enxergava como as pessoas civilizadas. No Cine Quinto acontece muito, filme entre os anos 80 e 2000, até agora. Agora, às vezes esbarram alguma coisa assim. É como se assim, essa dimensão humana não existe. Toda a história passa, começo, meio e fim, você entende, é uma história redonda, tá lá. Às vezes histórias até boas, às vezes até que falam de coisas boas, de virtudes, de coisas bacanas, só que a parte transcendental, espiritual, ela não é que ela é vilipendiada, ela é ignorada. Ela não existe, é como se não... É desprezada. Né? Exato. Cara, eu vejo uma conjunção de fatores nessa história toda, porque, por exemplo, você vai pegando essas datas, cruzando as datas, mais ou menos, você vai ver que o Conselho Mundial de Igreja é mais ou menos ali em 48, quando ele ganha a sua força. Em 60, eu acho que surge a Teologia da Libertação, em 71, mais ou menos, ela ganha aquela força a partir, acho que agora não me lembro qual foi o evento, mas que chegou ao lema Justiça para o Mundo e a opção preferencial pelos pobres. Pelos pobres. E essas épocas, elas meio que batem, sem querer dar uma chapa de alumínio, mas com a questão da Comissão Trilateral, da crise do Volcker, a explosão da economia mundial. E
Mas eu acho que principalmente por essa alienação das elites, porque durante muito tempo, até quando você vê as novelas mais antigas, quem doava muito para a igreja poder fazer um trabalho junto aos pobres, eram as elites. Principalmente aquela elite da região, que fazia a pracinha, ia na igreja Sim, domingo. total. Então, eles tinham essa visão. Quando a elite começa a se afastar, inclusive da religião, influenciada pelo materialismo, tudo isso que a gente já falou, a igreja começa a ficar muito carente, como a gente já ouviu várias vezes, né, de recursos. E isso foi muito frequente, né? Então todas as igrejas começaram a pedir muito, né, principalmente a católica também, mas nessa época o início da igreja protestante no Brasil pedindo recursos. E houve um gap disso aí. E aí eu acho que a esquerda, principalmente o Lula, com esses movimentos, foi e se juntou a esse pessoal, principalmente nos bolsões que existiam de miséria mesmo do Brasil, do lumpe proletariado, onde o Estado não chegava e agora a elite, a sociedade civil, né, que deveria ser responsável, ter alguma obrigação cívica, se afastou. E nessa hora, acho que houve essa infiltração dentro das igrejas, na católica também, posteriormente lá na frente na protestante, mas na igreja cristã de forma geral, pela essa esquerda, que viu esse espaço, entendeu? De aproveitamento, de fornecer dinheiro, assistencialismo, quando os fiéis deixaram de comparecer. Esse para mim, esse movimento, ele é muito claro, entendeu? E é por isso que quando o Lucas fala assim, na minha geração, por exemplo, ser religioso, né, nem era possível essa possibilidade. Na minha também. Era quase que você fala que era um cristão, que a igreja era quase um fóssil. Cara, achei um fóssil. Sim. É um Neandertal. Isso aí. A gente comentou. Verdade. E é curioso que fica claro, primeiro, que esse movimento de infiltração e de instrumentalização da fé sempre existiu dentro do Brasil e fora. Lula não foi pioneiro, não é nem um pouco genial. Não. Segundo, isso sempre leva a um fortalecimento de um projeto político e dos objetivos materiais de quem está organizado agindo dessa forma e a um enfraquecimento um enfraquecimento da religião. Né? E aí acontece uma coisa engraçada, que tem uma espécie de profecia autorrealizável que nesses meios, e é engraçado que como acontece de forma oposta, o mesmo fenômeno acontece de forma mais ou menos oposta no catolicismo e no protestantismo. No catolicismo você tem, por conta da influência da teologia da libertação, aquele papo de que o cristão conservador, ele é elitista, ou ele é muito devocional, só liga pra si, fica rezando e não ajuda os outros, e fica ali aqueles rosários intermináveis e não faz nada na prática. É meio hipócrita. Exato, reza, mas não olha pro mendigo na rua, né? Aquela coisa. E aí, por outro lado, como a religião foi reduzida à dimensão material, quando você tem um cara mais conservador também, você vê ele só falando de ética do trabalho, que é importante, tudo bem, o cristão tem que trabalhar, né? Aquele que não trabalha, que não coma, né? Tá lá nas epístolas. Mas o cara só fala de ética do trabalho, a teologia da prosperidade, o Jesus morreu para você comprar o seu carro. Então fica parecendo mesmo que o que existe de cristianismo genuíno, né, daquele que tem efeito no mundo real, que não está preocupado só consigo, parece que é o cristianismo esquerdista, né? E aí se cria uma imagem de um... É a imagem de Pedro Cardoso, né? Exato. Jesus histórico. Exato. É o Jesus hippie. Jesus hippie. Exato. Jesus hippie. Enfim, né? E aí você cria essa coisa de que o cristão conservador, ele é na verdade um burguês afetado, elitista, xarope. Né? E aí se associa isso ao quê? A teologia da prosperidade evangélica, com alguns pastores que são pilantras mesmo, não são todos, tem um monte que é muito bem intencionado. E aí cria aquela caricatura do pastor que só pede dinheiro e não sei o que lá, e vira mesmo uma profecia autorrealizável. Isso tem dentro do catolicismo também, só que ao invés de pastor que pede dinheiro, é coach vendendo curso. É isso que eu ia falar, essa coisa da teologia da prosperidade, no catolicismo tem outra roupa, mas tem também, né? O cara, se você não é um cara que tem banho frio às 6 da manhã. Não só isso, mas assim, se você não consegue
prover a sua família com $50.000 por mês, você não é um homem de verdade, não rezou o suficiente. Pô, velho, teve um outro a dia cremosa aí. que só fica cuidando da casa, isso botando aí, o filho que- do mundo. Eu acho lindo, aquela imagem se do você Monty puder, se Python, for- né? Aquela do Monty Python. Se for possível, não tem problema nenhum. Acho um modelo de família lindo, de verdade. Não, Só que, cara, não é pra todo mundo que consegue, não é né? o tempo todo. Não pode ser vendido como modelo. Como modelo, Não dá pra ser exatamente. modelo. Teve um doidão desses aí esses dias que pediram pra ele na caixinha dessa de Instagram, reza por mim, tô com um problema. A resposta dele foi, eu não sou monge, eu tenho trabalho, eu tenho que trabalhar, eu não vou parar pra rezar por aí você. não dá, né? Falei, irmão, Que isso, bicho? cara, você parar pra rezar um Pai Nosso pelo outro ali, vai acabar com o teu dia de trabalho, que merda é essa? Que mesquinharia? Mesquinharia, né? E justamente de gente que você fala, cara, deveria você ser o cara, né? dá Não um olhar exemplo, pro outro claro. e botar o dedo. Olha, Exato. É pior que negar um copo d'água, é negar É, uma negar oração, né, Pai cara? Nosso, qualquer coisa. Que horror, Então, Mas você. Aí é que tá. Existe nesse movimento todo, eu não sei se é uma coisa da bolha. Eu fico meio de bode com essa briga. Quando a gente tem um programa aqui que a gente fala mais de catolicismo, sempre tem um protestante lá, vocês católicos. Não sei o quê. E Quando tem vice-versa. o programa do pastor. os católicos. Os católicos reclamando. Não todos, né? Obviamente, mas tem um cara reclamando, esse pastor, não sei o quê. Só que é o seguinte, cara, existe um caminho hoje, e Deus sabe o que faz, né? A gente acredita nisso, que eu acredito que muita gente, eu vejo esse exemplo em casa, eu e minha esposa, vai para uma igreja ou católica ou protestante de acordo com o que tem na sua região, Sim. que é mais ligado às raízes religiosas mesmo. Sim. O que acontece? Você chega lá no lugar onde a minha esposa foi criada lá, a família e tudo, você vê que a Igreja Católica tem coisas básicas do tipo assim, sei lá, tô falando como católico aqui, você comungar sem estar em estado de graça. É uma coisa que não é que o cara faz errado, ele nem sabe que é uma questão. Assim, Então assim, então o cara acaba indo mais pro protestante porque tá ali seguindo a Bíblia, tá estudando, sabe o que tá ali, então o cara vai. E o contrário também, às vezes o cara vai, a igreja protestante é aquela coisa mais meio solta, meio ou o contrário também, uma certa rigidez vazia, né? uma rigidez Tem uma vazia, rigidez ou então, vazia. exato, Você fala, cara, exatamente. por que eu não posso fazer isso? Que Não tem nada a ver. que é Pode beber. simplesmente- Cristo transformou água em vinho, como é que eu não posso beber? Exatamente. Porra, né? Então, Enfim. não, exatamente, Mas- esse tipo de coisa. O que eu quero dizer é assim, às vezes a escolha não está sendo mais teológica, esse é o meu ponto afetiva. todo. É assim, afetiva, cara, puramente. esse cara aqui tá me levando mais perto para Deus, e tá mesmo, se você for pensar. Em Então, alguns casos tá. né? Então, esse tipo de movimento também, não sei se a esquerda vai conseguir muita coisa, porque as igrejas em si já tem essa divisão meio direita Sim. e esquerda, já tem. E eu acho E que a que nem esquerda- devia ter. Às vezes até como conservador, eu fico meio assim, pô, quando o padre fala do meu lado, que eu Aham, até sim, concordo, sim, não, sim. porque uma coisa é falar mal do comunismo, porque isso está inclusive beleza. na igreja Não, não, pode. mas aí é- mas ficar nessa dando coisa... uma militada mesmo, né? O ou então, sei lá, detalhezinho vai me ter incomoda. vai O ter uma detalhe me incomoda. votação sobre o aborto. O cara falar sobre isso, não tem problema Beleza. nenhum, óbvio, Claro, óbvio. não, Mas é assim, o diferente. cara É começar a obrigação. militar, mesmo do meu lado, eu falo, cara, eu não tô aqui pra então. isso, eu tô aqui pra... Eu vim aqui rezar, né? Claro, A política Eu eu tô gosto, vendo. eu gosto dos padres, os que eu mais gosto. Agora, desculpa a digressão, enfim. Que são aqueles que dão bronca na gente. Entendeu? Aqueles que olham e falam assim, sabe, você acha que você é um bom, não sei o quê, você faz isso aqui errado, isso aqui não é... Teve uma vez, estou falando isso porque no dia da quaresma, véspera de quaresma, eu vi uma homilia do Monsenhor Jonas, né? E ele falando, cara, você tem que entender que as suas, você faz uma série de... Como é que fala? Penitências. Você escolhe as penitências que você vai fazer nesse período, ele falou assim, as penitências são suas, não são para os outros. Então você está numa festa, você está num sítio e você escolheu que não vai comer carne, e lá só tem carne para comer, você faz as pessoas saírem de lá para ir buscar carne para você transferiu, buscar a penitência peixe, é para eles, não é para você. Então coma a carne, entendeu? Coma a carne, entendeu? Eu gosto de caras assim que mostram assim, calma, baixa a Você bola. tem que saber qual é o ponto, Quem né? que Qual é, o exatamente, ponto, qual né? que é o ponto, esse traz para o centro verdadeiro, né? Porque essa coisa de ficar rodando, falando de picuinha, bicho. E as pessoas estão procurando isso mesmo, o centro. Por centro. isso que eu não acho que eu acho que esse papinho aí não vai rodar muito. Não Fala- vai colar por um detalhe, desculpa, só para finalizar. Porque Não. carece, a
A esquerda hoje carece de gente De inteligente. profundidade, exato. Carece. Infelizmente eles não têm. Espiritual. A Globo News está fazendo lá, tentando se reaproximar de evangélico. Você bota a Daniela Lima para falar, cara, não, vai ser ótimo. Vai ser Não ótimo. só a Globo News, a dramaturgia também. É a dramaturgia, botando Também lá vocês os... estão botando... Quando que você imaginar que uma novela da Globo ia ter um pastor que é legal? Legal. Não, pastor, gente boa. Não tem, nunca. Mas é o jeito deles, eles não vão acertar. Fala, Fala, Arthur. Arthur. Eu ia comentar o seguinte, que você agora meio cancelado, ou hiper cancelado, mas eu não gosto, quando eu vou à igreja, nem do pastor que fala pró-esquerda, nem do pastor que fala pró-direita. É, mas é isso que eu falei. É isso. O cara tá ali tentando reduzir o estudo do evangelho para uma ideologia política. Exato. E essa visão tem que ter muito cuidado, porque se você pegar os grandes teólogos, tanto o protestantismo, Bavinck e por aí vai, esses caras, eles falam o tempo todo de princípios teológicos da palavra de Deus e estudos absolutamente profundos. Então, assim, e tem tanta coisa para a gente aprender na Bíblia que, assim, discutir naquele momento de adoração a Deus, né, de culto e etc., da presença de Deus, de discussão política, é uma Rebaixamento. própria corrupção da palavra de Deus. Só que aí tem um fenômeno interessante. Essa teologia, ela vem da teologia do domínio. Não sei se vocês viram, mas que é protestante lá nos Estados Unidos, né? E aí e é de uma interpretação de Gênesis, quando Deus fala que a gente vai dominar o mundo, etc. E o cara fala, olha, dominar significa também dominar o sistema político. Então é quase que formar teocracias, né? Teocracias, etc. Então a teologia do domínio, ela é muito bem formulada, na verdade, você vai ler, é bastante convincente, e por isso que ela é perigosa, mas ela tem os seus erros, porque ela é uma diferença entre você como cristão entender que você pode participar da política e colocar os seus princípios e tentar organizar aquela sociedade e servir de exemplo, mas aprender a harmonizar e viver com os diferentes, né? Não que você vai concordar com eles, não que você vai concordar com as práticas, mas é harmonizar. E a teologia do domínio não é, pelo próprio nome já fala, não é bem isso, né? Então o cara diz, nós vamos dominar. Se quiser viver, vai ser assim, senão o pau canta. Mas esse talvez seja o maior erro hoje da dificuldade da igreja, pelo menos eu acho, protestante, e isso não quer dizer que ela não tenha que ter a coragem de denunciar os erros e os abusos ou as ações que não são cristãs por parte da política, né, como abuso e tantas outras práticas, etc. Ela tem que fazer isso, mas baseada em princípios, não em ideologia, porque também se o outro cara, ou nós, na direita, fizermos práticas que não são cristãs, nós temos que também ser denunciados por esses pastores. Claro. Você está errado. É isso aí. Então, denunciar ok, mas a igreja protestante, o maior erro dela, eu acho, hoje, é colocar muito discurso político na frente do discurso da apresentação do evangelho. Sim. Isso eu digo, assim, sendo de direita e sendo radicalmente protestante. O Arthur, e tem um lance meio identitário que rola também do nosso lado, que é o seguinte: o cara olha, ele faz a política pela identidade, pela identificação mesmo. Ele olha assim, aquele cara ali é pastor. Aquele cara é pastor, ele é da minha tribo, eu vou votar nele. Aquele cara é católico. Sim. Ele é católico, ele tá lá, eu vou votar. A gente tem que lembrar que, assim, algumas das maiores desgraças que a gente tem hoje em dia na política global foram feitas por cristãos também. Porque sim. O Rockefeller velho, o John D. Rockefeller, ele estava sendo orientado por um pastor. E aí? E aí a Rockefeller Foundation, tá bom, foi lá, beleza, começou bem intencionado e terminou financiando a Judith Butler. Então assim, peraí, coitado do Rockefeller, aguenta aí, essa história é legal de contar. Manda lá. Não, porque ela tem um princípio bom e talvez a gente possa discutir, não a gente discutir, mas a gente pensar até teologicamente, cara, como isso é fantástico e ao mesmo tempo preocupante, mas é a história de como Deus atua e permite certas coisas. Porque o Rockefeller, ele era um cristão
bastante fervoroso. Então ele realmente, cara, estudava a Bíblia, etc. E por causa da sua fé e de levar a sério os princípios bíblicos, ele acabou ganhando muito dinheiro e cresceu e virou um monopólio, começou a ficar gigante nos Estados Unidos. E ele começou a ser atacado pelo tamanho da força das suas empresas. Aí o governo queria fazer os governos antitrust, né, separar as empresas. E o que ele fez? Ele foi se consultar com o pastor, porque ele estava preocupado com o seguinte: cara, não estou preocupado com a política, o que você acha que eu, como cristão, devo fazer? E aí o pastor falou: olha, cara, acho que tem que criar uma fundação e começar a fazer o bem para a sociedade, porque o problema é que você é tão rico, tão rico, tão rico, que as pessoas olham e falam: cara, esse cara tem bilhões de dólares equivalentes, né, na época, e não faz nada por ninguém. Então isso é um mau exemplo. E é verdade. E aí, cara, ele começa a criar a fundação para fazer o desenvolvimento da sociedade, e a visão dele era colocar sobre princípios cristãos. O problema, aí é verdade, depois ele começa a colocar pessoas e ele não consegue mais controlar e botar só cristãos lá dentro, e saiu do controle dele. E aí ele começa a botar outras pessoas, entra a segunda geração, e aí começa o financiamento, a psicologia, tudo aquilo. Há uma invasão do progressismo dentro da Fundação Rockefeller, até que ele começa ele financiou indiretamente, né, mas um estudo, eu esqueci o nome do cara agora, que foi o primeiro, o psicólogo que queria dizer que o ser humano não tem alma, e começou a estudar sobre isso. E esse cara que teve como aluno o John Dewey. E o John Dewey, então, faz essa catástrofe. E aí perderam a mão, e hoje os descendentes do Rockefeller são todos hiper progressistas, né? Totalmente afastados da igreja. E aí tem um lado da teologia protestante que é muito interessante, porque para aquela promessa que Deus faz a Abraão, né? Se você for fiel, for bom, né? Eu vou abençoar 1000 gerações suas. Às vezes o cara não entende, fala assim: pô, esse cara ele tem uma vida tem dinheiro, tá bem, né? Esse cara dá certo nas coisas. Por quê? Às vezes não é porque ele está sendo salvo, ele não vai ser salvo. Porque a avó dele lá atrás, a bisavó, orou pra caramba, foi à igreja, foi fiel a Deus. Ele falou: a tua geração eu vou abençoar com bênçãos materiais, mas ele não terá as espirituais, né? Então, isso mas você Salomão, velho. Quer dizer, você está querendo dizer que a minha tataravó não rezou direito, é isso? É isso que eu tô querendo porque a ouvir. ditadura aqui só pode ser isso. Você falou ela salvou, depende pelo que ela orou pela sua salvação, né? Não pela sua. A situação lá do coitado do Salomão, Não sei trocar de carro. exatamente ele isso. saiu fazendo aquele monte de cagada e Deus falou: olha, eu vou te manter aí, mas não é porque você merece, não, é por causa do teu pai, que era Davi, Que também tinha feito umas cagadas. Não, mas aí ele né? se arrependeu, se emendou e fez Sim, tudo. eu sei, mas aí é que tá. A história humana é essa, né, cara? Aliás, Cagada nós vamos fazer. você falou do Salomão, eu ia falar exatamente quando a gente lê Juízes, os reis, porque eu, apesar de católico, leio a Bíblia, viu, seu Arthur? Leitor. Na confissão, um padre fez a mesma piada. Depois de acusar de fake news, aí fica chateado. Mas quando você vê Juízes, Reis, tal, todas aquelas histórias é assim: o cara foi lá, foi fiel a Deus e prosperou e não sei o quê. Aí chegou uma geração lá, já começou a rezar para um passarinho ali, o outro já começou a rezar para um peixinho ali, o outro já começa. Na quarta geração o cara já tá todo ferrado. Fazendo Aí, sacrifício. meu Deus, deu problema. Aí reza para Deus, aí volta, prospera. Então, cara, esse ciclo é tão. É bíblico, é tão humano, né? E a gente tem isso na vida, inclusive, né? Exato, tem microciclos, né? Fala. Tem coisa mais maluca do que o Nietzsche ser filho de pastor? Pois Olha só. Cara, isso Deus tem realmente. Acho Tem que senso de humor também, mas tem. O René Guénon veio de família católica. Então. Católica conserva. E terminou no esoterismo, pô. Se você juntar René Guénon e Nietzsche, você tem o Rinite. Eu rinite. Exatamente. Foi boa. E aí, a gente... Vai lá, Não, calma aí. Foi boa. Não, tudo bem. Não, então, e é engraçado, a gente acabou cobrindo naturalmente aqui todos os pontos que a gente tinha. Tava bonito, né? Pô, legal, né? A gente, só pressionar mais um pouquinho. A gente acabou cobrindo naturalmente todos os pontos, né? Que estavam ali, que a gente tinha anotado, mas a coisa
A gente viu que a instrumentalização dá problema. A gente viu que, às vezes, com boas intenções, a coisa pode desandar. Que não adianta só o cara ser nominalmente cristão, que também tu botar ele lá no poder não fazer. é garantia de Claro, nada, claro. né? E que existe uma instrumentalização meio idiota também feita pela direita, que também não dá certo, que também termina mal, né? E às vezes é instrumentalização porque o cara quer ganhar uma grana e ele quer lucrar em cima do fiel, às vezes porque ele tem um projeto político também. Sim. E também, só para botar um ponto exatamente aí nessa frase, não é um problema a gente Isso. tomar poder e ter um projeto político. É isso que eu ia falar. Ah, então desculpa. Não, mas é. A gente tá hoje. Espera ele molhar o bico. Transmitimento de pensação. Vai lá. Não, mas é o seguinte, né? E aí a gente tem, ao mesmo tempo, isso gera uma reação contrária, que é o seguinte, que são os cristãos que acham que os cristãos e não cristãos, né, contaminados por essa mentalidade secularista, tá? Que o cristianismo, que então a religião, ela não pode ter influência alguma na política, que as coisas têm que ser completamente divorciadas. Sim. O que é falso, Claro. porque se o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, não há política que um cristão possa fazer que não seja orientada pelo amor a Deus, né? E aí entra em algo que parece uma tensão, mas que não é. Né? Porque, no fundo, se você parar para pensar, toda a política vai ser orientada por uma série de princípios. Ou pelo princípio egoísta. O cara tem um princípio egoísta, ele quer ganhar dinheiro e ele vai fazer política para ganhar dinheiro. Ou você tem um princípio maior. Tem uma ideologia, às vezes o cara é princípio comunista, comunismo, anarquista, né? exato. É o Marx. Ou ele tem uma religião. E para o Marx, não há diferença assim, essencial entre uma religião e uma ideologia. É tudo ideologia. Tudo que não é economia é ideologia. Então vamos falar isso. Não, então cristão é uma ideologia, hein, gente? A gente pode defender ali. Mas o ponto é esse, não tem que ter medo mesmo de falar exato. a quem você serve, né? Justamente porque eles tentam esconder a quem eles ele servem. serve, Entendeu? A gente fala e fala, então, diga quem você serve. Né? Porque aí o debate fica mais claro, quero ver os caras se abrirem. Porque essa história de falar, o Lula se aproximando, não sei o quê, é só olhar para os filhos dele. Quem são os filhos dele? É os caras do Carnaval, é os caras do Porta dos Fundos, fazendo toda essa zombaria. É a passeata LGTV 4K, zombando justamente da cristianismo. religião. Não está zombando do blackface, do blackface religioso, que é as matrizes africanas. É tudo blackface religioso. Religião de matriz africana. Religião de matriz africana é o cristianismo. Religião de matriz africana fundada no Brasil, que é uma coisa engraçadíssima. Exatamente. Para mim, veja bem, o Lula ele só consegue se aproximar dos evangélicos com um discurso consistente por um motivo, porque estes evangélicos que estão ouvindo o Lula, não estou falando dos fiéis, né? Claro. São aqueles que recebem um evangelho distorcido ou que não é o verdadeiro evangelho. Porque um cara que realmente recebe o verdadeiro evangelho, por exemplo, não vai cair na teoria da prosperidade. Né? E aí o cara vai chegar, não, porque eu vou te dar cesta básica, porque a gente está preocupado com os pobres, não sei o quê, parará. O cara vai dizer, tá bom, tudo bem, mas não vai ouvir. Como é que você vai resolver os outros problemas? Porque o cristianismo, ajudar pobres, e ser esse aspecto missionário, né, que o cristianismo tem, sempre haverá, né? Sempre haverá pobres. Aliás, infelizmente, está na Bíblia isso também, né? Pobres, quando Deus está lá, ele mostra mesmo qual dos evangelhos, mas ele fala, dos 4 evangelistas, ele fala, pobres sempre haverão. Eu acho que é no de João. Haverá. No de João. Haverá. Cometendo uma blasfêmia. Eu acho que é no de João, naquela situação do perfume nos pés do Cristo. Que fala, por que a gente não vende o perfume para dar para os pobres? Ele fala que isso aí. Acho que é isso. Não vende. Sempre haverá, né? Então, sempre vão estar por aí. Então, assim, isso não quer dizer que a gente não vai ajudar, não vai ter misericórdia, não vai ter amor, não é nada disso. Mas, óbvio, mas está lá. Então, assim, esses caras, hoje, se a parte da igreja recebe essa preocupação de que o Lula se aproximou dos evangélicos, a culpa não é do Lula, nem Malandragem, nem é o Espertão, nem da Fundação Perseu Abreu, nem dos sociólogos, do mal evangélico que esses pastores ensinam no púlpito. Exato. Agora, curiosamente, quem fala, não querendo também dizer que a gente não tem que ajudar os pobres, até porque a gente tem, mas quem fala que você não está ajudando os pobres, está gastando, é Judas, né?
pelo que eu lembro. Exatamente. Então, E Judas roubava. Tem um outro ponto Porque aí. São João dá uma caguetada nele, ele bota lá no evangelho. E era Judas, que roubava das ofertas. Eu acho que aí tem 2 pontos que são absolutamente desconectados, Não que é uma para coincidência. o discurso político serve, mas não é real. Que é o seguinte, é ligar pobreza a sofrimento, a tristeza. Sim. Pobres sempre haverá. E não quer dizer que o cara vai ser triste e sofrido, porque, cara, E quem é vai só ser você pobre olhar, exatamente, por é só dentro, você né? olhar para os ricos que a gente vê, assim, perto. Sim. Você olha e fala, cara, que vidinha miserável. É mais pobre olha que a um cara elite. remediado ali. Exatamente, olha a É. elite. Aí você vai lá, o cara no final de semana tem sempre assando a carninha dele, cheio de gente, família, não sei o quê. Cara, isso é muito mais riqueza do que Sem muitos ricos têm. Então esse é o ponto fundamental que também não pode sair do centro do debate. Pobreza e tristeza não tem nenhuma tem, relação. E riqueza e felicidade também Riqueza e felicidade também não. Aí Exatamente. tem um cara, tem aquele ditado, você tá falando isso porque você não tá... Eu prefiro chorar dentro de uma Lamborghini do que chorar no ônibus. Porque Eu o cara falo, nunca chorou numa Lamborghini, eu sei, é uma merda. eu prefiro não chorar. É melhor não chorar. Só. Exato. Cara, Não, mas olha, a gente tá brincando. Assiste aquele filme, O Lobo de Wall Street, esse tipo de filme, Exato, assim, que o tá cara cheio, vai... tá Aliás, cheio, eu tenho ouvido, tá eu tô meio... como é que é o nome disso? Sempre Obcecado. obcecado Isso. pelas histórias do rock nacional. É. Vocês sabem que eu tenho fases dessas coisas. E, cara, quando você ouve as histórias do rock nacional, das bandas de rock dos anos Sim, 80, 90, sim. cara, é chorar na Lamborghini. Você fala, cara, o cara tem tudo. E Tem, o cara não inclusive consegue. as coisas materiais, que os caras dão valor, assim, tem mulher, tem Cara, drogas, tem não sei o quê. E o cara tá na merda. A pior fase da vida dele é quando ele tá no auge. Então você fala, exato. cara, tá aí. Muitos se matam. Vê o filme do Queen lá, do... Sim, não, todos esses, Exato, exatamente. entendeu, Exatamente. Então, lê o livro do Eclesiástico. Daquele outro, qual é o nome que é o que era Elton John. Também foi legal. Elton John, vê o filme Sim, do cara. exato. Vê o filme do Elvis Presley também. O Elvis, Exato, exato. Então, assim, se você não aprender com essas coisas que não são nem ficção, né? Nesse caso, são reais. Você Quando o cara tá chorando na Lamborghini, ele já não tá vendo Lamborghini, não tá vendo nada. não tá cara. vendo. Não tá vendo exatamente. nada. A Lamborghini não tem mais gosto de Ele não Lamborghini. tá enxergando nada, entendeu? Enfim, acho que matamos o assunto. Não pra que continuar depois disso? Esgotamos. Daqui a que alguém aí que saiba escrever, que seja alfabeto, escreve um manual baseado no que a gente falou aqui, entrega nos pastores lá. Nos padres, né? E aí a gente resolve Vamos o fazer o problema do nosso Brasil. Perseu Abramo. E isso, a gente Fundação. faz. Não, Fundação do Óleo de Macaco. Eu quero que seja esse o nome. essa coisa de. Eu queria Essa uma coisa fundação de, chamada Empadinha. Tadinha, eu legal. acho que Fundação Empadinha. a principal coisa que talvez dê até um programa novo é justamente essa coisa do Estado laico, né? De que, ai, não, Sim, não pode vale, misturar. vale. Que era, aliás, é um assunto que a gente poderia ter falado hoje. Pode também. falar, não, Mas mas- cabe uma mas, boa. porque a eu gente acho que- enrola, faz Estado laico, mais inclusive, ó, programa. verdade. Porque essa coisa de o que os caras estão falando assim, se você você leva a religião para dentro das leis e não sei o que, você está falando, cara, só que elas nasceram nos 10 mandamentos, amigo. Exato. E outra coisa, o Estado laico não é um Estado ateu. Ateu, Exato. exato. O que É um o Estado que laicista, promove o ateísmo, que o- promove todas as baixarias Exato. possíveis, como é o que acontece. O que o Estado laico diz é o seguinte, fala, olha, as pessoas têm religiões e existem religião organizada, existe. Para que, Você não estando pode numa impor, democracia, num governo meio coisa representativo, para que as religiões diversas possam ter representação política, você não pode ter você tem que ter uma separação entre o Estado e a as religião. instituições religiosas. A instituição religiosa é uma instituição religiosa e o Estado é o Estado. Eu nem concordo 100% com isso. Mas, enfim, esse é o princípio que está lá. Ou seja, se o sujeito for ele mesmo regido por princípios religiosos, ele pode atuar regido por princípios religiosos, ele pode legislar, pode julgar, claro. ele pode fazer o que ele bem entender. Isso é um assunto para um programa mesmo. Isso não leva à dominação da política, à dominação opressiva da política pela religião. Na verdade, muito pelo contrário. Né? Então e digo mais. Muitas das maiores libertações que aconteceram em relação à liberdade religiosa, liberdade de consciência, vieram justamente por conta da civilização cristã Sem dúvida, e etc. Então Exatamente.
Mas é Quer isso. dizer, a história de querer tirar símbolos, Exato. A cruz. a cruz das repartições, etc. Os caras estão jogando fora a raiz brasileira, né? Sim. Dessas instituições. O Brasil, nasceu numa missa. Exato. Exato, querem esconder isso também. Isso aí. Muito bem. Então é foda. Arthur, alguma palavra aí para fechar? Você que é o nosso pastor. Olha, eu vou fechar com duas coisas. Uma fofoca eu não posso contar toda, porque senão eu vou dar Conta exposure, depois. né? E não é legal. Mas não é fofoca, não é melhor mas contar posso nos contar bastidores? Não, deixa ele contar a fofoca. Eu tô curioso Vou contar agora. fofoca, mas sem botar os nomes. Mas assim, dentro É de só botar um corta. parece que um pastor, que é famoso no meio político, ele deixou de ser pastor, foi repreendido pela igreja porque andou sassaricando por aí. E aí tem um lado bom, que parece que essa igreja então determinou que não haverá mais pastores na política. Se o cara quiser ser pastor, ele vai ser pastor. Se ele quiser ser político, ele sai do púlpito e vira... Olha só. Que interessante. Isso é um avanço Gigantesco. absoluto. Sim, Gigantesco. Verdade. Agora, para fechar, a questão do Estado, depois eu conto para vocês quem é, mas o Estado laico, para mim, ele tem ele é apenas uma necessidade institucional de um princípio que acabou sendo do progressismo, a ideia da tolerância como não como princípio, mas como fim. E a ausência, como justificativa da tolerância, a ausência de estabelecimento de um padrão, porque o padrão oprime. Então acaba tendo uma distribuição, ou pelo menos uma consideração homogênea sobre todas as ideias. Então tudo tem o mesmo peso e a mesma aceitabilidade. Sim. E aí o que acontece? O Estado acaba então tendo que impor, né, ou participar ativamente para garantir que essa representatividade de ideias iguais, dado que não pode haver um padrão, tenha que ser posto em jogo, né? E aí o que acontece? Ele entra a ponto de influenciar a educação do pai para o filho. Porque se você fala assim, olha, eu vou te explicar aqui sobre o cristianismo, o meu Estado fala, não. Todas as ideias têm o mesmo peso, a mesma aceitabilidade e têm que ser levadas em consideração porque são todas relevantes, não pode existir um padrão. E aí começa um modelo que, baseado na tolerância, vira autoritarismo. Sim, Claro, porque você impede. Exato. Se o pai não apresentar as outras, ele vai ser criminalizado, baseado nessa tolerância. Toda essa história do Estado laico, ele tem muito essa raiz que eu estou falando, desse erro de achar que o estabelecimento de um padrão ou reconhecimento do mérito, cara, que tem coisas que você faz melhor do que eu e tá tudo bem, né? Ele acaba tendo que ser uma instituição para implementar essa maluquice. É isso aí. E Dá aí- outro programa também sobre Exato. essa coisa do padrão. Isso é uma Outro coisa que eu programa. queria muito Padrão. falar. Então, tem E dois aí, ó, programas mais. Uma coisa que eu acho que é importante pra gente finalizar, a gente passou muito tempo aqui falando, olha, na igreja católica acontece isso, na igreja protestante acontece aquilo e tal, não sei o quê. E você comentou ano passado sobre as brigas que fica o pessoal no comentário aqui. O católico, o pastor, caralho. Assim, olha, o Quinto Elemento não é ecumenista, a gente não tá aqui juntando religiões, né? A gente tem diferenças e tal. Ninguém fica aqui tentando evangelizar também o café quando ele vem aqui pra trazer ele pro catolicismo. Fala, café, vamos na missa. Pastor Café. Não. E nem ele tentando levar a gente no culto. Exatamente. Mas, A gente se dá muito bem. exato. Mas a coisa é o seguinte, olha, tem inimigos externos à fé, tem inimigos da fé Sim. tentando infiltrá-la e tentando destruí-la ao mesmo tempo. E tem pessoas promovendo coisas que são anticristãs e anti-humanas no final das contas. Exato, né? exato. E aí é aquele princípio que orientou a Batalha de Lepanto, que é o seguinte, galera, tem inimigos aqui. A gente pode ficar se degladiando aqui, falando, você tem que se submeter ao Romano Pontífice, ao magistrado da igreja, porque senão você é herético, não sei o que, e outra, não, porque vocês estão cometendo idolatria, perderam as raízes da igreja primitiva. E enquanto a gente fica aqui brigando, enquanto o nego destrói absolutamente todos os valores que são comuns a nós e que orientam a sociedade, levando as últimas consequências, proíbem completamente o cristianismo e suprimem completamente, ou a gente pode falar, galera, temos diferença aqui, beleza. Vamos até discutir. A gente discute aí depois, mas agora
nós precisamos constituir uma unidade de ação para parar com o avanço dessa porcaria aqui que tá querendo destruir a civilização como um todo. Sim. Então, e esse é meio que, caso o pessoal não tenha percebido, o pessoal que fica brigando, é meio o espírito do que a gente faz aqui. Ô, Lucão, eu vou até, não além, mas complementando, talvez você diga, porque de vez em quando levo mais pedradas, porque também eu sou protestante, tem você é protestante, me xinga, não, tudo bem. Mas veja só, vamos ser sinceros aqui. Por mais que a diferença na interpretação teológica e espiritual de muita coisa, quando nós cristãos botamos tanto o catolicismo raiz, né, digamos assim, né, com o protestantismo raiz na vida prática, quando nós vamos conviver em regras práticas de vida, o que nós podemos e não podemos fazer na prática por ofender o cristianismo ou estar fora da ordem estabelecida por Deus, as nossas diferenças práticas são quase mínimas. São bem nenhuma. Sim. Nenhuma. Na vida, pode ter diferença teológica, etc., como encarar um Tirando problema, o fato de ficar apontando o dedo pro outro. Não, isso nós dois fazemos. Não, os dois fazem. É isso que eu tô falando. A diferença é mínima. A única unidade é que todo mundo aponta o dedo para todo mundo. Mas, tirando isso, cara, em termos práticos de vida, de organização, que pode fazer, não de pode conflito, fazer. O conflito não tem muito, né? Zero. Não é uma coisa, entendeu? E outra, ofenda, não é. A gente teve aqui algumas vezes discussões excelentes teológicas aqui entre nós em almoço e não sei o quê, e foi muito legal. E estamos aí. Eu quero salvar sua alma e você quer salvar a minha, porque a gente se ama como cristão. Então tudo bem, claro, sem heteroafetividade. Homoafetividade. Mas é isso mesmo, cara. É essa história. Claro que eu quero que você se salve. E eu acho que aí, quem vai decidir isso não sou eu. Então, eu vou dar meus argumentos aqui e a gente vai discutir. Não vai ser nenhum de nós. E realmente existe alguma coisa que a gente tem em comum. Que a gente tem em comum e que a gente precisa focar agora. Especialmente quando a gente está falando de ação real, na vida real. Então, prática, assim, ação prática. É o que você falou, a única diferença é que no domingo eu vou à missa e você vai no culto, mas o resto da semana, normalmente, a gente pratica a mesma coisa. Exato, então, amigos, né, vamos também baixar a temperatura disso, né, porque eu acho que fica muito... Sim. Meu Deus, calma, gente, tá tudo bem, Deus vai se salvar e tá tudo bem. Até chegar no ponto da diferença, a gente tem um caminho enorme, aí, a gente gigante. briga lá na frente. Beleza, a gente sai na porrada se precisar, mas agora não... Igreja evangélica tem problema, igreja católica tem problema, mas a Morato Coelho, meu amigo, tá impossível. É muito pior. Aliás, uma coisa que você falou que a gente ia falar, e nós católicos estamos no lugar de fala aqui, hein? A nossa igreja foi infiltrada por esses caras. Vocês não podem deixar aí também. A gente sabe o que é isso. A gente deu merda. Tá bem ruim o negócio. Tá feio. Avisa lá. Avisa lá. É isso aí. Cara, fala assim... Quando começar com esses papos, você fala, você viu como é que é lá nos católicos, a merda que deu? Não deixa esse cara vir aqui, não. Vamos ficar igual. Vamos dominar nós aqui. Muito bem. Queria agradecer aos comentários. A gente precisa comentar um comentário de vez em quando aqui. No nosso programa a gente faz isso. No Cine Quinto estou fazendo também. Eu queria agradecer a todos. Tem o Geoeconomia puxando o fio, trocando as bolas. Cine Quinto, Café e Família. Café e Família, não dei. Não dei. Ninguém aqui deu. Um monte tem de filosofia do Joel. Então, olha aí, temos católicos filosofando, temos pastores, temos de tudo. E vocês também. E também temos falando de cultura e tal. Tem gente, uma moça reclamou que a gente está muito religioso. Está muito religioso. É a nossa vida, desculpa. E felizmente, né, pra gente, ou infelizmente pra você, esses assuntos estão, né, surgindo aí. Né? Então, fala. E temos também, eu acho que é fundamental a gente falar, deixar passar uma questão estética aqui, que é o topete do nosso querido Arthur. Exatamente. Pô, que topete bonito, rapaz. Topetudo. Impressionante. Foi na festa rave, foi assistir o, como é que é o nome? Stray Cats. O cabelo tá grande. Stray Cats. Rockabilly. Olha só, Rockabilly, O engraçado é que aqui as crianças estão dizendo que por causa da água, que a água aqui é horrível, né? Calcificada, cheia de coisa. Eu tô ficando mais calvo.
tudo bem. Mas só que eu fui no barbeiro aqui recente, e aí o cara cortou o cabelo e ficou o topetão. Muito bem. Mas tá bonito, tá bonito. bacana, tá legal. tá bacana. Tá legal. Parece o Elvis. Muito Rapaz. obrigado, então. Pô, a gente se despede 100 vezes aqui. A gente O pessoal reclama do som, que a tchau. gente fica se despedindo Cortou. 100 vezes. Tchau. Cortou. Muito obrigado, até a próxima. Rezem pela- Comentem, compartilhem. Rezem Valeu, então. rezem por nós. Sai, rezem. Rezem. Por nós e por vocês, pelo mundo.